Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que o seu final de semana seja maravilhoso, que você tenha uma programação especial com a sua linda e abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Sim, orem juntos. Falem a palavra, declarem, tenham comunhão com Deus em família. Olhem nos olhos. Vamos, construam um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e em família. Em nome de Jesus. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Isso aqui é verdade. Claro que é, né? Eu falo porque eu vivo isso aqui. Até que Cristo seja formado em vocês. Paulo disse que ele estava sofrendo dores como dores de parto. Até que Cristo seja formado em vocês. Dói. Dói. Porque Paulo, com certeza, estava ali vendo gente que ele sabia que podia viver uma vida plena, mas ainda estava caminhando como um escravo. Por quê? Porque não entendeu que, crendo em Jesus, você se torna uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Senhor. Livre! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres. Você recebe uma outra mente, a mente de Cristo, uma outra natureza. A natureza convertida à natureza de Cristo. Uma outra visão. É a revelação do Espírito. É a mente do Espírito. Você passa a andar nas pisadas do Senhor. Você passa a crescer mais e mais. Até, nós temos um alvo. Atingir a estatura de Cristo. E nós vamos, crescendo. Nossa salvação vai sendo desenvolvida. Cristo vai sendo o quê? Formado em nós. Porque nós compreendemos perfeitamente o que significa essa nova vida. É uma nova criatura. É o Senhor revelado em nós. Nós damos testemunho da verdade. As pessoas que estão ao nosso redor, elas experimentam essa verdade através de nós. Porque ali não tem mais uma pessoa comum, mas um representante do Senhor. Alguém que tem a natureza de Cristo, que responde às demandas da vida como seu mestre, que anda por aí cheio do Espírito Santo, fazendo o bem, porque não foi isso que Jesus fez? Ele, cheio do Espírito Santo, andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Abençoando pessoas, transformando vidas, tocando corações, impactando.
Paulo disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo. Que, ele estava lá na sua glória, ele abriu mão de tudo aquilo, né, do seu direito, para assumir a responsabilidade de ser o instrumento do Pai para a reconciliação de todos nós com o Pai. Então, ele se esvaziou, ele teve que se esvaziar da sua glória e assumiu uma condição de servo. E se humilhou. E se humilhou. A mais baixa posição. Para quê? Para cumprir com a vontade do Pai. Foi isso que ele fez. E a Bíblia, ainda o escritor aos Hebreus, fala, no capítulo 12, que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, as ofensas, os ataques. Porque existia algo muito maior. E quando tem algo muito maior nos guiando, nós suportamos qualquer coisa. Nós suportamos. Quando o que está dentro de nós é maior do que nós suportamos qualquer coisa. Mas tem que ter aqui, dentro de nós, a verdade revelada. Tem que acontecer isso aqui. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Enquanto eu não ver vocês, como vocês foram gerados espiritualmente, eu vou continuar sofrendo essas dores de quem... o que são dores de parto? É alguém que está prestes a dar à luz. Então, eu estou sofrendo essas dores. Dói em mim. Porque eu ainda não estou vendo Cristo em vocês e eu preciso ver. Até que Cristo seja formado em vocês. Eu preciso ver. Vocês ainda não estão caminhando à imagem de Cristo. O caráter dele ainda não é possível ver. Vocês ainda estão cheios de vocês não se esvaziaram. Vocês estão apegados a muitas coisas. Muitas coisas. Vocês ainda dependem demais das suas necessidades e sentimentos. As vontades de vocês ainda têm muita importância. Então, isso é muito forte. Muito forte. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Jacó, ele viveu muito tempo no centro da vida dele. Ele foi Jacó. Quem era o Deus de Jacó? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas ainda não era o Deus dele. Na teoria, era o Deus do seu avô, do seu pai. Mas ainda não era o Deus dele. Na teoria era, mas não era na prática. Por quê? Porque ele era o Deus dele. Né? Jacó
o usurpador, o enganador, o trapaceiro, o negociante implacável. O cara que visa o que ele quer. E para ele ter o que ele quer, ele vai fazer qualquer coisa. Se fantasiar do irmão, enganar o pai. Ele vai fazer o que for preciso. Por quê? Porque é o que ele quer. E não é como muita gente tem vivido? Crentes. Mas que Cristo ainda não foi formado neles. Que na teoria, o Senhor é o Deus deles, mas não na prática. Na prática, não. Na teoria, sim. A pessoa diz, não, eu sou crente, eu sou cristão, mas não é possível ver esse cristianismo, Cristo formado nele, nas suas negociações, no lidar com pessoas. Não é possível. No dia a dia, como ele responde às demandas, aos desafios, às dificuldades, às necessidades. Ninguém vê Cristo nele. Não vê Cristo. Ele é um funcionário que diz que é crente, mas que ninguém vê Cristo formado nele. Ele é um patrão que diz que é cristão, mas ninguém. Os funcionários não querem nem imaginar de ir para a igreja que ele está indo. Não querem. Tem horror. Por quê? Porque eles não veem Cristo nele. Pais, que os filhos não veem a hora de ganhar uma independência para sair debaixo da liderança deles, porque eles não enxergam Cristo, eles não querem o Deus dos pais. Eles não querem. Homens que a família não vê Cristo neles. Mulheres que a família não vê Cristo nelas. Então, tem pessoas que continuam, tem muita gente que continua sendo só um Jacó. E gosta de falar, eu sou a terceira geração de lideranças, de cristãos. Meu avô Abraão, meu pai Isaque. Mas ele engana o pai, ele engana o irmão, ele faz o que for, assim, dentro da sua zona de interesse, ele faz qualquer negócio. Se ele tiver que mentir, ele mente. Qual é o seu nome? Esaú. Se ele tiver que mentir, ele mente. Enganar, ele engana. Trair, ele trai. Se ele tiver que desviar alguma coisa, ele desvia. Porque Cristo não foi formado nele. Enquanto ele não for para o seu Val de Jaboque, que foi o útero que gerou Israel, o príncipe de Deus, o campeão com Deus, ele vai continuar assim, vivendo esse tipo de vida. Até quando? Não é como muita gente tem vivido? Cristo não foi formado nele. Ele diz, não, eu sou crente, eu vou na igreja. Mas ninguém vê isso no dia a dia. Na forma dele responder às questões da vida. Ninguém vê. A família dele não vê Cristo nele, dentro de casa. Vai fazer uma viagem, um tormento, ninguém vê Cristo. Vai para a casa do parente, ninguém vê Cristo. Só escandaliza.
Pessoas que dizem que andam com Jesus, mas Cristo não foi formado neles. Ninguém vê Cristo na forma de decidir a vida, responder às demandas da vida. Ninguém vê Cristo. Vê pessoas sentimentais, emocionais, reptilianas, precipitadas, e que visam o quê? Negócio, preço, vantagem, conveniência, o seu direito, não responsabilidade. Assim o Jacó viveu por muito tempo. Quando o Senhor, ele sai só fugido e só com cajado, o Senhor se manifesta ali, ó. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Mas não fala, eu sou o seu Deus. Mas o Senhor estava chamando ele. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Quer dizer, tem promessa, e promessa grande. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. O que eu tenho com você é muito grande. Mas isso só vai acontecer quando eu me tornar o seu Deus. Quando você deixar de ser um Jacó. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele ainda não conseguia perceber Deus. Ele chegou ali, o Senhor estava ali, mas ele não conseguia perceber. Porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não tinha um conhecimento revelado. Ele ainda era só um Jacó, onde ele era o Deus dele. Era o que ele queria. E ele viveu dessa maneira. E Deus teve que trabalhar o caráter dele. Teve que colocar ele debaixo de um Jacó pior que ele, que foi o Labão. E ali, ó, foi um processo longo de 20 anos. Ele teve que viver, assim, momentos muito difíceis. Até que o Senhor manda ele sair. Ele tem a mesma reação. Sai fugido do sogro e tá ali tentando resolver tudo, ó, na força do braço, quando ele fica sabendo que o irmão tá indo ao encontro dele com 400 homens. Mas Deus não deixou que ele continuasse da mesma maneira. Ele teve que acertar a situação dele com o sogro. Chega, meu amigo, você não vai mais viver, resolver as coisas dessa forma, não. O Senhor levou ele a resolver a questão com o irmão. O Senhor levou ele a ter uma experiência com ele no Val de Jaboque, onde ele entendeu, como eu li para você, ele chorou. Ele queria mudança. Ele entendeu, não. Eu não quero mais ser esse Jacó. Deus não vai poder fazer tudo o que ele quer fazer na minha vida se eu continuar sendo o Jacó. Não, eu não quero mais estar no centro, eu quero mudar. E ele lutou. Ele lutou até ele ser ferido, porque Deus vai ter que nos ferir para mudar o nosso modo de andar. E o Senhor pergunta para ele: qual o seu nome? E ele ali, ele não teve problema agora ele falou, agora ele admitiu: eu sou um Jacó. Sim, Senhor. Porque enquanto você não encara a verdade sobre você, Deus não pode mudar o seu nome. Foi quando ele se humilhou e disse: eu sou Jacó,
um falso, mentiroso, enganador, trapaceiro, usurpador. Eu sou o negociante implacável. Eu sou o cara que tudo tem preço. É o que eu quero. É o meu direito. São as minhas necessidades. É o que eu sinto. É o que eu quero. Eu tenho sido esse cara. Tá bom, agora sim. Agora eu posso trabalhar com você. Agora sim. Agora você deu o nome certo. Agora você deu o nome certo. Você é Jacó. E aí o Senhor falou, agora você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel. Agora você vai ser um príncipe de Deus. Um campeão com Deus. Campeão com Deus. Você tem que lembrar. É campeão com Deus, meu amigo. E quando o dia está amanhecendo, um novo dia, o sol está nascendo, sai daquele lugar. Não mais Jacó, mas Israel. Mancando. Ferido. Mas agora é o homem que Deus pode trabalhar, que Deus pode usar, que Deus pode levantar uma nação, o pai das 12 tribos. Agora sim. Agora sim. Agora sim. E é o que Deus está falando com você. Paulo ele descreveu como dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. E é isso que o Senhor vem trabalhando em todos nós. Que sejamos transformados num nível onde todos vejam Cristo, formados em Cristo. Aqui, ó. Até que Cristo seja formado em vocês, Cristo seja formado em nós. Até que todos vejam Cristo em nós, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso olhar, nas nossas decisões. E Cristo formado em nós é uma vida de sacrifícios, de renúncias, de entrega, de doação, onde eu abro mão do meu direito pela responsabilidade de viver como fui chamada para viver. Onde eu não estou mais no centro, mas Jesus no centro é a vontade dele. É o que ele quer. Não é o que eu acho, o que eu sinto, minhas vontades, minhas necessidades. Não, 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 não. Eu vivo por valores e princípios do reino. Eu construo a minha casa na rocha. Eu sigo a Cristo, é a vontade de Cristo, não é o que eu vou ganhar, nem o que eu vou perder. Porque, na verdade, eu preciso é perder, soltar tudo. Sabe? Parar de achar que o que eu estou segurando é a coisa mais importante, eu não posso soltar. Não, 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 não. Solta. Paulo diz, perdi tudo para Cristo. Eu quero é conhecer a Cristo. É isso aí. Você tem que perder para a pessoa certa. Para Cristo. Porque aí você está ganhando. Aí você está ganhando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo. E morrer é ganho. Ninguém pode me matar. Porque se eu vivo, vivo em Cristo. Se eu morro, morro em Cristo. É Cristo no centro. É Cristo sendo formado em nós. O objetivo, o propósito, é que todos olhem para nós, enxerguem Cristo. Em cada palavra, em cada decisão, em cada ação. O Israel de Deus, o príncipe de Deus. O campeão com Deus, não Jacó. Entenda isso. Porque Deus tem algo muito grande com você, mas grande mesmo. Mas Ele está trabalhando para que Cristo seja formado em você. Ele não pode fazer na vida do Jacó, ele vai fazer na vida do Israel. Levanta. Entenda, peça discernimento, revelação. Para de correr para lá e para cá.
Para de ficar... Chega de ser bom na atividade. Você precisa conhecer a verdade. Para de viver com as suas desculpas. A melhor desculpa é a pior. Para. Cristo tem que ser formado em nós. E Paulo disse que isso era tão importante que ele estava como quem está em trabalho de parto. Em trabalho de parto. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Porque esse é o objetivo. Enquanto alguns não entenderem isso, vão enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, perder tempo, correr e não chegar a lugar nenhum. Porque esse aqui tem que ser o seu foco e o meu também. Esse é o propósito da nossa vida. E nós não vamos transformar nada. Não vamos transformar nada. Nós vamos nos tornar subcultura, isso sim. A única maneira de nós impactarmos pessoas é Cristo formado em nós. Então, o nosso problema não é quem está ao nosso redor, não é cônjuge, não é filho, não é ninguém. É porque Cristo ainda não foi formado em nós. Porque quando Cristo é formado em nós, não tem mais a ver com o outro. Tem a ver com o meu propósito, com o meu chamado, o que eu tenho que fazer. Eu mudei. E agora eu assumo esse lugar. De quem representa Cristo. Cristo foi formado em mim. Eu renuncio, eu sacrifico, eu dou. É incrível. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E a minha oração é que essa palavra tenha entrado de forma clara, revelada, com discernimento dado pelo Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, faz a obra que ninguém pode fazer. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. E peço que a palavra entre de forma revelada e transforme vidas, mentes e corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância ao Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, para serem usadas com propósito. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha mudado a perspectiva de cada pessoa que está comigo e que nenhuma consiga continuar da mesma maneira, andar da mesma forma após este programa. Após ouvir isso aqui. Que o Senhor seja formado em cada um. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E amanhã, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.